Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Elizabeth Mustafa e este é o vídeo número 2 sobre a história da Revolução Francesa. No vídeo número 1 nós fizemos a introdução, mostramos como a França estava, os problemas que ela estava enfrentando diante da grande mudança no mundo, não é? Que é a era das revoluções, após o pensamento iluminista traçar uma rota na direção da mudança. Aí nós vamos ver aqui vários movimentos no mundo inteiro que vão seguir essa perspectiva do pensamento iluminista, dos enciclopedistas, que nós já conversamos em vários outros vídeos, mas que são o norte da nossa conversa de hoje. No último vídeo nós vimos a França entrar em colapso, com vários problemas sociais, não é? Com uma tentativa de diálogo dos 3 estados, promovida pelo rei Luís XVI, que resultou na tomada da Bastilha. A Bastilha, que é aquela prisão que existia na França, porque antes da Bastilha os presos ficavam nos calabouços, e a Bastilha ali é uma representação viva do poder dos reis, não é? E a tomada da Bastilha é um marco muito importante para a humanidade, já que representa o fim da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea. Nós vamos continuar aqui a partir deste momento e vamos trazer, como sempre, o olhar de Emmanuel no livro A Caminho da Luz, que nós já estamos seguindo. Já atravessamos aí muitos momentos importantes estudando esse livro, e neste momento onde a Revolução Francesa acontece, quando acontece, Emmanuel realmente faz várias abordagens acerca desse tema, e nós trazemos aqui muitas coisas interessantes, que muitas vezes não é assim que a historiografia oficial coloca, porque o olhar que nós trazemos aqui é o olhar do espírito em evolução, é o olhar daquele que compreende que nossa trajetória social e pessoal é de grande aprendizagem, mas que neste planeta ainda de expiação e provas, vem com muitas dores e muito sofrimento para a humanidade. E a França vai nos trazer grandes lições nesse momento. E é importante que a gente busque esse conhecimento nessa perspectiva de olhar para a história numa profunda reflexão de nós mesmos, porque a história fala conosco, e nós vamos ver mais uma vez a França aqui nos trazendo essas lições. Então, a partir da tomada da Bastilha, o terceiro estado assume o poder à revelia do rei, da nobreza e do clero. Então, quando o terceiro estado assume o poder, eles escrevem a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que eu já falei no último vídeo, né? A partir dessa declaração, eles declaram o fim dos privilégios feudais. O que quer dizer isso? Quer dizer que todo homem, a partir desta declaração, é considerado igual perante as leis. Então, todo homem, quer ele seja nobre, quer ele seja do primeiro estado do clero, e quer ele seja qualquer personagem do terceiro estado, que é a burguesia, a alta burguesia, a pequena burguesia, os trabalhadores, serão considerados como iguais perante a lei. Inclusive o rei, não é? Neste momento, busca-se garantir os direitos naturais e imprescritíveis, que eles consideram a liberdade, um direito natural, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. Então, esses são os princípios da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né? Que nós vamos ver aqui, nesse novo momento, reforçar os poderes do terceiro estado. É declarada uma monarquia constitucional nos moldes da Inglaterra,
que nós vimos lá na Revolução Industrial, que a Inglaterra, ela se considera um parlamentarismo monárquico. Então aqui a gente também tem uma monarquia constitucional onde o rei tem o poder executivo, não é? Onde os deputados passam a ter apenas 2 anos de mandato. Eles também analisam o voto, que passa a ser censitário ou isso significa que apenas aquelas pessoas que têm uma renda superior determinada pelo conselho podem votar, não é? Existe também o confisco dos bens da igreja e a manutenção da escravidão nas colônias. São um dos pontos que eles levantam como necessário a mudança. Porém, neste momento existem fatores que ainda não estão bem definidos, porque a aceitação da nobreza e do clero não é total. E a população ainda está muito indignada, muito embrutecida, principalmente porque a partir da queda da Bastilha, que foi uma tomada muito violenta por parte dos populares, onde as pessoas pegam em armas e destroem a Bastilha, matam os soldados, decapitam o líder dos soldados da Bastilha. Então surge ali um afã de violência e guerra por parte dos populares. E isso vai continuar acontecendo mesmo após essa tomada de poder pelo terceiro estado. O que nós vamos caracterizar como uma era do grande medo. O grande medo se caracteriza pela invasão das terras da nobreza, ou seja, as pessoas, os populares que já atacaram ali a Bastilha, começam a invadir as terras dos nobres, saquear, porque a gente sabe que é um cenário de muita fome, é um cenário onde a nobreza ostenta muita vaidade, muito luxo, e aí esse conflito agora vem à tona com toda a força. E nós vamos ver aí a invasão das terras dos nobres, a invasão das terras da igreja por parte do povo, que vão lá fazer justiça com as próprias mãos, e aí uma matança enorme acontece nesse período que nós classificamos como grande medo. Existe também um episódio muito importante que deve ser citado, porque a nobreza faz uma grande festa, e nessa festa a bandeira da Revolução é pisoteada e rasgada pelos participantes daquela festa, né? Que são os nobres. E os populares ficam sabendo disso. Então, eles ficam sabendo porque existe um líder, que eu já vou citar, que é o caso do Marat. Então, existe um líder chamado Marat. Ele viveu um tempo nos subterrâneos de Paris, não é? E adquiriu uma doença de pele. E ele fica muito tempo em casa, tomando banhos medicinais e tal. E ele é um grande orador, ele é um grande escritor, e ele faz um panfleto e que ele distribui, né? Ele imprime, tem imprensa, que se torna imprensa livre a partir da tomada de poder pelo terceiro estado, e essa imprensa fica pulsante nas mãos desse líder chamado Marat. E esse líder, ele coloca tudo o que acontece. Ele escreveu no seu jornal, que se chama Amigo do Povo, contando que essa festa aconteceu e que os nobres debocharam da Revolução, e que se não for tomada uma providência, a nobreza vai retomar o poder. Então, umas mulheres que vivem no cais, que são conhecidas como as mulheres peixeiras, que cortam peixe, que são muitas mesmo, muito fortes, muito grandes, munidas de faca, pau, pedra, invadem o palácio querendo matar a rainha. E a rainha corre, se esconde, consegue escapar. E essas mulheres entram com uma multidão de pessoas, invadem o palácio, saqueiam a despensa
né? E destrói o palácio todo, o Palácio de Versalhes, destruindo a cama da rainha, a facada, destrói todo o quarto dela. E se ela não conseguisse escapar por uma passagem secreta até o quarto do rei, ela não teria sobrevivido a esse episódio. Então a família real fica acuada no Palácio de Versalhes e num determinado momento consegue sair, sendo acolhido lá fora por um grupo que o conduz à força para Paris. Então o rei nesse momento passa a residir num palácio em Paris e praticamente se torna um prisioneiro da Revolução, porque os guardas já estão se mobilizando a favor do terceiro estado e o rei praticamente está sendo obrigado a assinar documentos, a ter condutas submissas à Assembleia, não é? E ele vai se tornando ali uma pessoa não grata, mas que na lei diz que ele tem um poder executivo, mas, no entanto, a verdade é bem outra e ele se sente bastante acuado ali. Outro grande revolucionário que vale a pena nós citarmos aqui é a figura de Robespierre, não é? Maximilien Robespierre. Ele é um advogado, deputado, orador. Ele tem uma fala muito inflamada, um verbo inflamado, que defende os ideais da revolução, igualdade, liberdade, fraternidade, com muita veemência dentro da Assembleia. E Robespierre é contra a pena de morte, é a favor das liberdades, da liberdade de imprensa. Nesse primeiro momento, Robespierre é um líder muito importante, ele é considerado o incorruptível. Então Robespierre lidera essa Assembleia nesse momento. Existe também um outro líder deste movimento que se chama Danton. Danton, ele é líder dos sans-culottes, quer dizer, da base da pirâmide, daqueles mais simples, da população, dos comerciantes, dos trabalhadores, né, daquele grupo mais simples e mais radical, que quer muito a mudança. Desse grupo que pega em armas, ataca e entra e destrói mesmo. Então o Danton, ele tem uma grande liderança na população. Só que o Danton, em determinados momentos, ele avança, e em determinados momentos ele recua, ele se esconde, ele fica acuado. Porque o Danton não é um grande leitor das obras de Rousseau, Voltaire, não. O Danton é aquele que repete frases feitas, que dá palavra de ordem, é um panfletário, não é? Que apenas estimula o povo a lutar na luta, mas ele não é um grande filósofo, como é Robespierre, conhecedor do iluminismo. E Marat também é um conhecedor do iluminismo. E o Marat, ele é um grande, o jornalista que eu falei, ele é um grande incentivador da violência. Ele acha que se não for contido a contra-revolução, não é? Porque ele vê que muitas pessoas criticam, a nobreza critica, então ele estimula muito, ele estimula, as cabeças vão rolar, porque na verdade existe também um detalhe aqui, que foi inventada a guilhotina por um inventor que se chama Joseph Guillotin, e ele fez a guilhotina na intenção de minimizar a dor daqueles que vão ser decapitados. Ele acreditava que o fato da navalha da guilhotina atravessar com velocidade e cortar a cabeça rápido evitava a dor da morte, que antes era muito mais grotesca, porque as condenações às vezes eram por decapitação com machado e teria que se executar várias vezes porque não era rápido e causava sofrimento àquela pessoa que estava atravessando isso. Existia também outros tipos de condenação que consistia em queimar a pessoa viva
ou consistia em cortar-lhe as partes do corpo e a tortura. Então, a intenção do Joseph Guillotin foi fazer com que a pena de morte fosse rápida e precisa, fazendo com que aquilo, a seu ver, fosse melhor. Só que a guilhotina passa a ser o símbolo da Revolução Francesa e muitas pessoas vão ser guilhotinadas, principalmente aquelas que discordam, né, do movimento de revolução. E aí, nesse grande medo, a gente vai ver inclusive o rei ser condenado e guilhotinado, porque o rei, quando se vê em uma situação de prisioneiro do palácio, não é, tomando o exemplo de vários e vários nobres que fogem nesse período do grande medo para a Prússia, para a Áustria, inclusive os parentes da rainha, que são austríacos, todos correm, saindo da França com medo de ser mortos na guilhotina. Então o rei também resolve fugir, escondido em trajes de servo, para a Áustria, para pedir socorro aos austríacos, tentando com isso reaver a coroa e sua dignidade, que já estava perdida praticamente. Então o rei tenta fugir, mas quando chega já próximo à saída da França, ele é reconhecido, e aí a guarda revolucionária traz ele de volta, e quando ele volta como se fosse um traidor da pátria, e a população se indigna com ele, porque ninguém admite que seja traída a revolução, que na visão das pessoas é um bem necessário à França e que está fazendo bem ao povo. E se o rei fugiu para pedir apoio a outras nações, querendo destruir a revolução, então esse rei é um traidor. E segundo a Constituição que eles mesmos colocaram, todos os homens são iguais perante a lei, então o rei deve também, como todos os outros, ser decapitado, guilhotinado. E esse rei vai ser guilhotinado ali, né? Eu queria falar para vocês um pouco sobre como Emmanuel aborda este momento, não é? Esses momentos que eu falei. Vamos ver o que ele traz. Segundo Emmanuel, aqui na página 176, onde ele enuncia o trecho como época das sombras, aspas para Emmanuel. Aquelas renovações, todavia, preludiaram os mais dolorosos acontecimentos. Famílias numerosas aproveitavam a trégua, buscando o acolhimento de países vizinhos, e o próprio Luís XVI tentou atravessar a fronteira, sendo preso em Varinas e reconduzido a Paris. Então tá aqui esse trecho que ele fala que o rei é aprisionado no momento da fuga, não é? E ele fala também que existe aqui um momento de trégua, ó. Famílias numerosas aproveitaram a trégua. Que trégua é essa? É uma trégua entre a queda da Bastilha e o período do grande medo, não é? Esse período que vai começar a ser muito triste para a história da França, porque numerosas pessoas vão morrer na guilhotina. E ele continua aqui, ó. Um mundo de sombras invadia as consciências da França generosa, chamada naquela época pelo plano espiritual ao cumprimento da sagrada missão junto à humanidade sofredora. Então, mostrando aqui que a França tem uma missão espiritual, não é? De reconduzir a França para uma forma mais digna de vivência. E aí, nesse caso aqui, porque o povo sofre muito, né? Estava sofrendo muita fome, muito preconceito em relação à vida deles. Eles não tinham... Estava sofrendo com a fome, com a miséria hedionda, como nós falamos em outro vídeo, não é? E aqui Emmanuel destaca isso. Só que ele continua aqui com um detalhe, olha só. Cabia-lhe tão somente aproveitar as conquistas inglesas, tá vendo? No sentido de quebrar o cetro da realeza absoluta, organizando um novo processo administrativo na renovação dos organismos políticos do orbe, de acordo com as sábias lições dos seus filósofos pensadores.
Então ele coloca aqui que a França cabia apenas quebrar o poderio do absolutismo, não sendo necessário enveredar por essa violência tamanha com que a França enveredou, não é? Ele coloca aqui, olha, veja só. Todavia, se alguns espíritos se encontravam preparados para a jornada heróica daquele fim de século, muitas outras personalidades, infelizmente, espreitavam na treva o momento psicológico para saciar a sede de sangue e de poder. Então ele coloca aqui forças negativas da espiritualidade, não é? Forças que estavam verdadeiramente ligadas à treva, aqui ó, esperando o momento psicológico para saciar a sede de sangue e de poder. Por isso que ele traz aqui uma reflexão pra gente, tá vendo? Quando a humanidade se envereda por um caminho de poder, vaidade, orgulho, os espíritos que vibram nessa faixa se aproveitam para jogar a humanidade num precipício de dor e sombras. E aqui ele continua: foi assim que depois de muitas figuras notáveis dos primórdios revolucionários, surgiram espíritos tenebrosos como Robespierre e Marat. Viu como ele coloca? Ele, depois de muitas figuras notáveis dos primórdios. Quem são esses? São os enciclopedistas, não é? Voltaire, Rousseau, Diderot, D'Alembert, Montesquieu. Vieram as figuras de espíritos tenebrosos. Então seria aqui, ó, espíritos ligados mesmo a trevas, aqueles que querem jogar a humanidade no pleno sofrimento. E ele cita o nome, Robespierre e Marat. Tá vendo? A volúpia da vitória generalizou uma forte embriaguez de morticídio no ânimo das massas, conduzindo-os aos mais nefastos acontecimentos. Então, Robespierre e Marat induz a população que está ali no estado de sofrimento, acreditando que está trabalhando para a glória da França e para resolver os problemas. Mas bastaria a França quebrar o poderio dos absolutistas, porque é isso que o iluminismo traz. E nós vemos aqui a França enveredar por esses caminhos. Quando a gente fala do grande medo, a gente ainda está falando de momentos dos primórdios, né? Dessa grosseria tamanha que a França vai enfrentar, porque nós vamos ter também um momento do terror. Mas quando o rei é levado à guilhotina, ele vai sendo levado numa carruagem, e essa carruagem chega ao local onde ele vai ser decapitado. Mas o rei é um rei querido pela população, não é? Não que a população nesse momento venha acolhê-lo, mas ele sobe ali no local onde vai ser decapitado e fala algumas palavras. E quando o rei começa a falar sobre o que ele não é o traidor da França, ele quer falar algumas palavras ao público. Os revolucionários, preocupados com a fala do rei, com que a fala do rei venha trazer algum alento, alguma mudança na direção daquele sacrifício a ser feito ali, eles rufam os tambores bem alto para que ninguém escute o que o rei vai falar. E Emmanuel cita isso no livro aqui, de uma maneira muito amorosa em relação ao rei. Emmanuel, ele traz nesse relato, no livro A Caminho da Luz, uma forma sempre muito carinhosa em relação a esse rei. Desde o começo ele vem colocando que o rei é uma figura boa, uma figura que quer resolver o problema da França, como nós já falamos anteriormente. Vamos ver o trecho que Emmanuel cita, o momento que o rei vai ser sacrificado. Nesse outro momento, aqui na página 177, nós vamos ver aqui um trecho que ele cita esse momento do rei, né? Ser decapitado. Aspas para Emmanuel. A Convenção Nacional, apesar das garantias que a Constituição de 1791 oferecia à pessoa do rei, tá vendo?
que nessa Constituição que eles construíram, na Convenção, o rei tinha sido decretado com garantias pessoais. Mas aqui segue Emmanuel: decretou-lhe a morte na guilhotina, verificando-se a execução aos 21 de janeiro de 1793, no local da atual Praça da Concórdia. Essa praça ainda existe lá na França. Em vão tenta Luís de XVI justificar sua inocência ao povo de Paris, antes que o carrasco lhe decepasse a cabeça. Tá vendo? Aí ele vem, ó, ele dá esse destaque. As palavras mais sinceras afluem-lhe aos lábios, suplicando a atenção dos súditos numa onda de lágrimas e de sentimentos que lhe burburilhavam o coração. Não obstante a sua calma aparente, renovam-se as ordens aos guardas do cadafalso e rufam os tambores com intrépido, abafando as suas afirmativas. Então tá aqui o momento que ele cita, ó, que abafam as falas do rei, não é? Que com sinceridade quer expor a sua colocação aqui, a sua fala, e ele é decapitado. Então, quando o rei é decapitado, o terceiro estado se divide, porque girondinos e jacobinos, que são grupos que fazem parte da burguesia nesse momento, eles se dividem nessa opinião, né, que o rei não deveria ser decapitado. Os girondinos, eles querem uma monarquia constitucional, e os jacobinos, eles querem ampliar a revolução, não é? Eles querem uma república popular onde o rei não tem voz. E eles caminham nessa direção, rompendo assim com parte da burguesia que vai se opor ao Robespierre, que é o líder do terceiro estado. E aí os jacobinos vão tomar o poder na França, iniciando a fase do terror. Não é? A fase do terror é uma fase em que eles modificam toda a conquista que já tinham feito anteriormente. E começa-se ali uma ditadura jacobina. A ditadura jacobina coloca que o voto vai ser universal, que vai haver o fim da escravidão nas colônias e que vai congelar os preços, e monta-se também ali um tribunal revolucionário para julgar os crimes da revolução. Isso significa que toda e qualquer pessoa que for contra o pensamento revolucionário será declarado traidor e levado à guilhotina. Então, nesse período, as pessoas temem muito o que falam. Qualquer pessoa que tratasse o outro como monsieur e madame, em vez de cidadão, usar a palavra cidadão, era declarado traidor da revolução e levado à guilhotina. Qualquer pessoa que fosse julgada, usasse uma frase contra a revolução em qualquer local onde passasse, nas ruas, era considerado traidor da revolução. E as pessoas se aproveitavam dessa situação. Umas pessoas que tinham seus inimigos pessoais iam lá junto à comissão dos revolucionários e entregavam o vizinho, entregavam o parente, aquela sua pessoa que não gostava, para que fosse guilhotinado. E milhares de pessoas foram levadas ao cadafalso da guilhotina sem sequer serem julgadas ou sem sequer terem a prova daquilo que estava sendo feito. E Robespierre, que antes era aquele que era contra a pena de morte e contra a liberdade de expressão, neste momento se torna a favor da pena de morte e a favor da violência contra aqueles
que discordam da sua postura. E ao se perguntar sobre isso na Assembleia, ele simplesmente diz: os tempos são mudados, requer outra atitude. Os países vizinhos, cientes do que estava acontecendo na França, resolvem atacar a França. E mesmo antes de atacar a França, propriamente dito, Robespierre declara guerra à Áustria, à Prússia e à Inglaterra, porque no entorno da França, todos esses países discordam da atitude da Revolução. Então Robespierre, ainda meio a contragosto, ele declara guerra, mas a guerra começa, se inicia, e em muitos locais a França perde. Porém, nesse momento, um general jovem que ingressa aí nas fileiras da guerra como general, não é? O conhecido da gente, Napoleão Bonaparte, ele se destaca como grande líder do exército, vencedor de várias batalhas. Então, nesse momento, o Napoleão, ele começa a se tornar uma pessoa muito importante para a França. E por outro lado, o Marat continua a fazer a sua militância de matança na guilhotina. Ele manda listas de pessoas para serem guilhotinados. E nesse período do terror, aproximadamente 16.594 pessoas são assassinadas na guilhotina no período do terror. Porém, existe uma francesa simples do interior, chamada Carlotta Corday, com 24 anos, entra na sala onde Marat se banha na sua banheira medicinal, não é, de proteção às suas feridas, dizendo que ela tem uma lista de pessoas, de nomes, de traidores da Revolução, e com uma faca de cozinha, no momento em que Marat não está atento, ela assassina Marat dentro desta banheira. E ali fica o Marat assassinado por uma jovem, né, que posteriormente vai ser guilhotinada pelo fato que fez isso, porque ela achava que Marat era o responsável pela grande matança na guilhotina, e na verdade a França aqui já está cansada de tantas mortes e tanto sangue, já quer parar com esse movimento. E Marat se torna praticamente um semideus, acolhido pelos seus seguidores como mártir da Revolução. Existe inclusive uma pintura feita de Marat deitado ali na banheira entre lençóis, lembrando a figura da Pietà, na mesma posição em que Cristo está colocado aos braços de Maria. Marat é considerado praticamente um semideus, já que a Revolução considera tudo o que veio da Igreja Católica como símbolo de opressão. Então existe aí um interesse muito grande também em destruir tudo o que se refere ao que é da Igreja Católica, principalmente o cristianismo, e se colocar uma nova tendência filosófica e teológica que diz respeito apenas aos revolucionários. Então, aí neste momento, os jacobinos começam a cultuar Marat como semideus, começam a fazer um culto religioso, onde existe um grande deus, não é? O culto ao grande deus Marat e ao grande deus Robespierre, até ele próprio se considera deus, perdendo assim completamente a direção do pensamento dele. Parece inclusive que Robespierre está perdido na sua ânsia de poder, completamente cego de como parar esse movimento de matança. Ele está completamente louco e desnorteado, quando o próprio Danton, o líder do sans-culottes, chega para ele e fala: você perdeu a direção, você tem que parar com essa guilhotina absurda, que todos os nossos amigos já foram para a guilhotina. E aí Danton é guilhotinado, e antes de ser guilhotinado, Danton grita:
Eu estou apenas satisfeito porque sei que depois de mim, quem virá é o próprio Robespierre. E os Dantonianos, que são os seguidores dele, todos foram guilhotinados. Inclusive, no momento em que Robespierre anuncia na Assembleia que tem uma nova lista de traidores a serem guilhotinados, os próprios correligionários de Robespierre aprisionam ele, e ele, na verdade, ele sofre um atentado dentro da sua própria sala, um tiro que pega na boca dele e o maxilar desloca. E ele fica ali, vivo, com o maxilar deslocado, sem poder falar, sangrando. E as pessoas pensam assim, não, ele vai ter que ser guilhotinado. E ele vai para a guilhotina, com a boca estourada, sem poder falar nada, ele é guilhotinado. E só assim o terror na França cai, não é? Neste momento também eles mudam o calendário, porque o calendário na época do terror ele foi modificado para inclusive conter toda e qualquer lembrança que viesse da Igreja Católica, como a substituir o calendário gregoriano por um calendário francês, de características francesas, seguindo de acordo o período do ano, de acordo com as estações do ano da França, não é? Os meses são divididos entre 4 períodos do ano relativo às estações do ano: inverno, verão, outono e primavera. E esses meses têm nomes de manifestações da natureza, como no outono, por exemplo, vindimiário, o mês de colheita da uva, brumário dos nevoeiros, primário do frio, nervoso, pluvioso, ventoso. Então são os meses substituídos por esses nomes relativo à colheita, relativo aos ciclos, não é? de plantio que a França atravessa. E o primeiro dia do ano é exatamente o dia da Revolução, né, que marca o início da Revolução. E as semanas são modificadas para semanas de 10 dias, onde não existe o domingo, com a clara intenção de que o domingo é um dia sagrado para os cristãos, e sendo assim, eles perdem a referência. Então vamos ver como Emmanuel fala aqui, do fim de Robespierre, não é? Eu vou botar aqui aspas. Ocasião houve em que subiram ao cadafalso mais de 20 pessoas por dia, mas Robespierre e seus sequazes não tardaram muito a subir igualmente os degraus do patíbulo, em face da reação das massas anônimas e sofredoras. Então tá aqui o momento em que Robespierre guilhotinado. Após esse período, vem um período da Constituição, da Constituição de 1795. E os poderes ficaram entregues ao Conselho dos 500, Conselho dos Anciãos, até que a França, depois de muito tempo, recebe a figura de Napoleão, que Emmanuel cita aqui. Muito interessante a citação, do missionário Napoleão, que ele fala o seguinte: contudo, a França, depois de seus desvarios de liberdade, estava ameaçada de invasão e desmembramento. Olha aqui ele dizendo das invasões dos outros países que estavam atacando a França, e para isso era necessário que alguém viesse a ajudá-la a sair desse problema. Assim, com atribuições de missionário, foi Napoleão Bonaparte, ele coloca aqui, filho de obscura família corsa, chamado às culminâncias do poder. Ele traz aqui o Napoleão Bonaparte como um missionário que vem do alto, da espiritualidade, a mostrar uma nova era para a Revolução
cumprir o seu papel, encerrar essa onda de violência que foi atribuída aqui, que a gente estudou tão amargamente esses dias. Outra colocação que eu vi aqui muito interessante aqui, olha, que é o seguinte, é que ele mostra que também vieram ao socorro dos franceses que morreram guilhotinados, né, dos espíritos sofredores que foram guilhotinados ali na Revolução Francesa, que a gente vai ver a figura de Joana d'Arc como espírito acolher essas populações na espiritualidade, encaminhá-los à reencarnação aqui das Américas. Aqui que ele coloca na página 178, que ele coloca o seguinte: não somente nos gabinetes administrativos da Europa se processavam providências reparadoras. Também no mundo espiritual reúnem-se os gênios da latinidade sob a bênção de Jesus, implorando a sua proteção e misericórdia para a grande nação transviada. Então, quer dizer, os espíritos de luz misericordiosos vão até Jesus e imploram: olha, Cristo, por favor, nos envie para ajudar as populações que estão sendo massacradas na França. Então aqui ele cita, olha como é sutil a citação de Emmanuel: agora que fora, aquela que fora a corajosa, a singela filha de Dom Remy, filha de Dom Remy é Joana d'Arc, volta ao ambiente da antiga pátria, à frente de grandes exércitos de espíritos consoladores, confortando as almas aflitas e aclarando novos caminhos. Numerosas caravanas de seres flagelados fora do cárcere material são por elas conduzidos às plagas da América para as reencarnações regeneradoras de paz e liberdade. Então aqui ele mostra que a própria Joana d'Arc, unida com a falange de espíritos iluminados, socorrem aquelas almas flageladas e encaminham para reencarnar nas Américas. Vejam como este livro está em total consonância com aquele outro livro, não é? Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que coloca a América como um local de regeneração, um continente de acolhida aos espíritos que já estão próprios, adequados àquele novo momento de regeneração. Então esses espíritos aqui são recolhidos pela própria Joana d'Arc para as Américas e vão reencarnar vários franceses sofredores oriundos daqui da Revolução Francesa. Veja que maravilha, são essas revelações que Emmanuel nos traz e que muitos nos faz refletir sobre a grandiosidade das leis divinas. Porque apesar de vermos esse sofrimento tamanho da França, não é? É necessária essa mudança, ainda que o livre-arbítrio dos povos ainda embrutecidos enveredem pelas sombras, fazendo tanto mal à humanidade. Mas as revoluções, elas são necessárias para que um novo ciclo se inicie. E a França vai aqui representar essa ruptura final, não é, da opressão desses povos, onde a burguesia que está amadurecida sobe ao poder. Nós temos que observar que para que a evolução aconteça é preciso séculos de aperfeiçoamento. E a burguesia atravessou esses séculos. Resta-nos agora buscar pelo caminho da igualdade, mas é necessário que toda a humanidade atravesse esses séculos de reparação a caminho da luz, porque não é de uma hora para outra que as revoluções acontecem, e não é através da violência de pequenos grupos que invadem as nações com um discurso filosófico inflamado que levam as pessoas à grande mudança do mundo. A grande mudança é necessária e cada um de nós temos que buscar os nossos caminhos de mudança para que, com o nosso merecimento e aperfeiçoamento e amadurecimento da sociedade, venhamos ter um mundo mais justo,
onde a igualdade será para todos, a liberdade e a fraternidade reinará. Nós todos estamos com muita esperança de que agora no terceiro milênio toda a humanidade venha a compreender essa luz que nos guia para a verdadeira pátria do Evangelho, que seria todo o nosso planeta para além das fronteiras do Brasil. E nós, como brasileiros, precisamos fomentar o conhecimento do Evangelho para que o Evangelho, que é a verdadeira revolução interior e social, se faça presente em todas as nações. Muito obrigado. Se você gostou do vídeo, compartilha, dá seu like e continua os estudos para que a gente possa caminhar juntos. Muito obrigada.